mas me considero curitibana. Perfeito. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão agora assistindo mais uma live aqui do Corretor Recomendado. Hoje nós estamos recebendo a Andrea de Barros, que é corretora de imóveis, perita, avaliadora judicial cadastrada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e CEO das Soluções Imobiliárias. Andrea, seja bem-vinda. Tá? Esse conteúdo aqui dentro do nosso canal é em parceria com a Escola Democrata do Paraná, Escola República do Rio Grande do Sul e Instituto do Corretor em Santa Catarina. Eu peço que você se apresente para que as pessoas que não te conhecem ainda possam ter a oportunidade de te conhecer também. Então, eu sou a Andrea, né? Trabalhei muitos anos com educação, foram vários anos, a gente vai ter oportunidade de falar melhor sobre isso. E fazem 10 anos que eu estou no mercado imobiliário e muito feliz, né? Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Perfeito, perfeito. O tema de hoje, pessoal, é mercado imobiliário, uma mudança de vida. E a Andréia, ela com certeza ela tem algo rico, né, para poder agregar e trazer para você que está assistindo ou para você que vai ver depois sobre essa mudança. Nós estamos vivendo um dos períodos em que existe maior ainda essa transição de muitas pessoas que estão saindo de suas atividades que hoje consideradas como principal, e transitando para o mercado imobiliário. Pode ser que em algum momento ele fique ali em paralelo nas duas atividades e que depois ele torne o mercado imobiliário como principal. A Andrea, aconteceu isso com a Andrea em algum momento da vida dela, mas Andrea, antes da gente poder saber exatamente em que momento você fez essa transição, fala para o pessoal o que você fazia antes do mercado imobiliário, né? Para que as pessoas conheçam um pouquinho de você antes de ser corretora de imóveis. Sim, sim. Então, assim, eu trabalhei na área, minha formação é na área de educação, né? Então, eu comecei muito nova, tá? Então, eu sempre comento, né? E fui palestrante muitos anos, e enfim, né? Trabalhei muito com formação de professores, e eu sempre falo assim: a gente tem que parar de romantizar sofrimentos, né? E assim, na minha história pessoal de vida, eu não tenho uma história triste para contar, para dizer que eu me superei na vida. Não, eu nasci bem, não em termos financeiros, mas numa família estruturada, sabe? Aquela família margarina é a minha. A gente não briga, a gente se respeita, né? Nos entendemos e tem o diálogo como base. Então, eu nasci dentro de um berço assim. E fui privilegiada porque meus pais me oportunizaram tudo que eles acreditavam que era interessante, né? Então, assim, a minha mãe hoje ela já tem bastante idade, mas quando ela me educou, ela já me educou nos mais modernos moldes da psicologia, digamos assim, né? Certo. Que era uma responsabilidade com uma certa liberdade. Então, eu tive oportunidade de tudo na vida e fui crescendo, né? Assim, a área educacional, ela entrou na minha vida desde sempre, né? Eu acho que isso é genético, talvez. E foi caminhando, né? Foi caminhando, eu tive boas oportunidades, né? A minha família me ofereceu boas oportunidades, eu fui me capacitando, até que eu cheguei no momento da minha carreira de educação, isso com 27, 28 anos de carreira, mais ou menos. Mas você era professora em sala Não, de aula ou era gestão? gestão. Então, assim, eu Gestão. comecei com 13, 14 anos, vamos começar lá do começo. Comecei com 13, 14 anos como auxiliar de maternal. Fui professora, como aquela época a gente começava muito cedo, não tinha essa coisa do ECA ainda, né, que só podia começar a trabalhar após os 16 anos. Então, a gente, muito menina, já começava. Eu frequentava o ambiente escolar desde criança com a minha mãe. Minha mãe é da área de educação. Então, Aham. segui o exemplo dela, sempre, a minha vida toda até hoje.
comecei mais ou menos com essa idade, 13, 14 anos, como auxiliar de maternal, e as coisas foram se desenhando, né? Fui uma adolescente bem rebelde, não queria de jeito nenhum ser professora, eu sempre dizia que eu não ia ser professora, eu ia ser tudo menos professora, porém eu fui professora, né? E aí, num determinado tempo, eu estava, me lembro agora, acho que com 18, 19 anos, mais ou menos, antes dos 20, eu ganhei uma escola do meu pai de presente de Natal, né? Uma escola de educação infantil. E eu me lembro, assim, das palavras dele na época, né? A minha mãe iria me acompanhar por 2 anos para poder me auxiliar, me encaminhar, me orientar, e a partir dali eu seguia. E as palavras deles foi exatamente essa: eu te dei a vara e eu te ensino a pescar. Daqui para frente é com você. Então, essa confiança que eu sempre recebi dos meus pais, eu acho que foi o maior diferencial na minha vida, pessoal e profissional. Perfeito. E por quanto tempo, André, você ficou desse momento? Com certeza, ao longo dos anos, você foi ali graduando, foi elevando, elevando. Por quanto tempo você ficou na área da educação? 27 anos. 27 anos. Dentre desses 27 anos, em que momento você parou e pensou: tem alguma coisa errada ou não tem nada errado, mas eu ainda estou insatisfeita? Como que foi esse resquício, essa decisão de migrar da educação, efetivamente, mesmo que na gestão, para uma outra atividade que a gente daqui a pouco vai adentrar nela? Me conta um pouquinho como Um que foi pouquinho isso. dessa transição. Então, assim, em nenhum momento eu questionei se eu estava na profissão certa ou não, né? Eu procurei fazer o meu melhor durante todo o tempo. Era aquilo que eu tinha na mão. Era aquilo que eu precisava ser feito. Eu acho que era meu propósito de vida naquele momento. Eu trabalho muito com essa questão espiritual comigo. Todos temos um propósito, né? E eu acho que o meu propósito era esse. Então, em nenhum momento eu questionei se aquilo era bom ou ruim para mim. Eu gostava do que eu fazia, né? Aham, E procurei fazer o meu melhor. E dentro desse meu melhor, para aquilo que eu tinha de expectativa para mim, todas as pessoas têm uma expectativa de chegar num patamar profissional, eu consegui chegar, eu me realizei. Então, assim, quando eu cheguei no final de 27 anos, digamos assim, eu já tinha atingido tudo aquilo que eu tinha de expectativa, né? Eu já tinha contribuído, eu sempre trabalhei com a educação infantil, porque eu acredito que a base do ser humano é a educação infantil, ela é o mais importante, a fase mais importante da nossa vida. E aí eu já tinha escrito livro, eu já tinha dado palestra, eu já tinha feito plano municipal de educação, eu já tinha implantado esses planos municipais. No meio desse caminho profissional, lá assim, na metade, final dos anos 80, né, mais ou menos, início dos anos 90, nós tivemos a oportunidade no Brasil de conhecer uma nova pedagogia, que é a pedagogia Freinet. Eu me encantei com essa pedagogia, então fui presidente, né, a nível nacional dessa associação que representa essa pedagogia. Então, assim, eu estava realizada ao final de 27 anos. E eu não entendi. tinha mais desafios. Entendi. Foi nesse Então, momento que a transição foi acontecendo, a falta de desafios, é isso? a falta de desafios. Entendi. Por que que eu pedi para que você contasse, focasse nisso em relação à transição, se era uma dor, se era uma necessidade, e no seu caso foi que chegou um momento que você verificou que não estou mais sendo desafiada enquanto profissional. Justamente porque quem está assistindo ou quem vem a assistir depois, ele também pode ser que ele esteja passando por esse período de transição e ele também esteja
ou alguma nebulosidade na mente e talvez esteja buscando um norte para poder identificar. Mas o que está acontecendo comigo? Será que eu não estou satisfeito com a minha atividade? Será que eu realmente gosto da minha atividade? Ou será que é igual o caso da Andrea? Eu não estou sendo mais desafiado dentro do que eu gosto de fazer. E, mesmo assim, tá tudo bem, né, Andrea? Tudo bem, Tá, fica tudo tá, bem, tudo, entendeu? tá É tudo aquilo que bem. eu te falei, a gente não pode romantizar nada. Aham. É a sequência da vida, né? Sim, Assim, sim. chega um Eu digo, momento. sim, eu digo tá tudo bem porque pode ser que a pessoa que estiver assistindo possa imaginar, mas eu vou largar 30 anos, 25 anos do que eu já fiz, né? Ou então estou tão apegado com a minha atividade que eu tenho, não vou, né, partir para o mercado imobiliário. Mas não, né, André? Tá tudo bem Tá tudo bem, é e uma transição assim difícil, porque são desafios difíceis, né? Então, no meu caso, eu deixei de ser a tia Andréia para ser a corretora Andréia. Nossa, é uma diferença ah, gigantesca, sim, sim, sim. né? Eu entendo você. É uma adaptação que a gente precisa ter muita coragem, assim, entendeu? Muita Muita coragem para coragem. Mas eu tenho certeza, Andréia, que tu tem muito da tia Andréia no seu dia a dia. Apesar de você não lidar com os baixinhos, tu deve trazer muito da tia Andréia para os altinhos, né? muito. Eu imagino que sim. Depois eu conto porque eu imagino que sim. Agora, Andréia, nos conte. Depois que você verificou, não estou sendo desafiada dentro da minha atividade, como que você chegou no mercado imobiliário? Ou o mercado imobiliário chegou para você, ou alguém apresentou o mercado imobiliário para você? Como que o mercado imobiliário te encantou ao ponto de você dizer, vou sair desses 27 anos para o mercado imobiliário? Tá, então assim, quando eu parei com a educação, né, eu fiquei um período sem fazer nada, aquela coisa gostosa assim que todo mundo sonha, né, ficar em casa Sab- fazendo crochê e tricô, né, foi ótimo. Sabático. Foi ótimo por 6 meses, Sabático, sabe, né? João? Foi um Porque período assim, sabático. aí chegou uma hora que eu parei e pensei, eu falei, não, eu não quero essa vida para mim. Imagina, né? A qualidade de vida nossa hoje, de estimativa de produtividade, é muito maior do que há um tempo atrás. E aí Aham, isso sim. aconteceu também, assim, eu sempre falo que as coisas elas acontecem na vida da gente, na vida do ser humano, elas acontecem e o ser humano ele pode aproveitar ou não, é escolha de cada um, é o livre-arbítrio de cada um. E foi mais ou menos assim que isso aconteceu. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa construtora para ocupar o meu tempo, né? Essa foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. E nessa imobiliária não, nessa construtora, como eu vinha já de um trabalho na área de educação, aonde eu trabalhava com as prefeituras, e para esse trabalho que eu desenvolvi, eu dependia de licitação, então eu já tinha uma expertise em licitação. Essa construtora, ela trabalhava com pavimentação pública, então ela precisava de licitação. E aí eu me encontrei ali naquela construtora, né? Então eu fazia todo o processo de licitação, cuidava de documentação, veja, tô lá eu na documentação. Já era assim na área de educação, porque eu regularizava muitas escolas, e depois, se você quiser saber, eu te conto isso, como acontecia na década de 80, 90, em Curitiba, né, com as escolas irregulares, clandestinas, que a gente chama. E aí eu acabei indo para essa área da documentação também da construtora, né? Porque eu fazia isso bem, era uma coisa que me dava prazer. Passado um período da construtora, eles optaram por não dar continuidade, né, na atividade deles naquele momento, eles pararam.
E eu acabei entrando, então, numa imobiliária. Tinha uma vaga lá numa imobiliária, eu fui para a entrevista, eu vou citar o nome da imobiliária, porque foi lá que eu me formei, todo mundo sabe, que é a Galvão. Então, fui, conversei com uma psicóloga, e eu me lembro bem disso, João, porque, assim, nós éramos em 8 pessoas na reunião. Ela estava entrevistando 8 pessoas ao mesmo tempo. E aí ela me passou como que funcionava, como que era a dinâmica de ser corretor. Então, para eu entrar, eu teria um custo inicial, que eu teria que fazer o curso de TTI, que eu teria que me formar, que blá, blá, blá e tal. E assim, me falou quem seria minha gerente, né? E eu olhei para ela e falei assim: olha, eu fui a única pessoa que falou que não viria no dia da integração e que eu não sabia se eu queria ser corretor ou não, e eu também não sabia se eu estava disposta a investir naquela altura do campeonato lá com, né, com quase 50 anos, se eu estava com, sabe, a fim de voltar a estudar, voltar, não sabia se era isso que eu queria para mim. Estava ali, Aham. ainda tateando, como a gente fala na área de educação. E vim para casa. Vim para casa, conversei com todo mundo, falei, tarará. E falei, puxa, mas de repente, né? Uma profissão que te dá liberdade de horários, porque a educação, ela te suga muito, em termos de Aham. horário. Falei, não, dá uma liberdade de horário, uma segunda profissão, tal. Resumindo, eu fui a única das 8 pessoas que estava no dia da integração. Aí eu ouvi aquela integração, eles foi um dia inteiro, né, de formação ali apresentando a imobiliária, e o corretor, foram 2 ou 3 corretores que fizeram a integração, era uma coisa utópica, João, utópica, assim. Por mais que eu acredite que a utopia é realizável, aquilo ali para mim, assim, eu dizia, gente, mas bem que fala que corretor é tudo garganta, né? Tudo falam demais. Aí eu falei, não, isso não existe. Meu, não tem essa de ganhar muito dinheiro. Não tem essa de trabalhar muito e ganhar. Não existe fórmula mágica, entendeu? A gente tem que ter o pé no chão. Falei, eu vou pagar para ver. Aí fui, conversei com a gerente, falei assim, olha, você me dá um mês para eu ficar aqui e ver como que é o negócio e realmente eu tomar a decisão? Porém, João, eu vim da área de educação e eu vim da área de gestão educacional, aonde o meu perfil profissional era formar equipes, né? Eu formava É, equipes em escolas municipais. sim. Então, não tem como você esquecer isso. Quando eu vi, eu já estava coordenando a equipe da gerente. E ela, por sua vez, que eu amo ela de paixão, me deu essa liberdade também. Eu falei, bom, então eu vou fazer TTI. Aí fui lá e fiz o TTI. Naquela época que eu fiz o TTI, nós poderíamos ainda ficar 2 anos como estagiário. Eu fiquei 2 anos como estagiário, porque eu não sabia se eu queria me formar corretora. Na verdade, assim, até hoje, com 57 anos, eu não sei de nada da vida. As coisas vão acontecendo. Aí chegou um momento que não tinha mais como eu renovar o Cresce de estagiário. A gente podia fazer isso por 3 vezes. A primeira vez a gente tirava o Cresce de estagiário e a gente tinha permissão de mais 3 renovações. Acabou minha Aham. chance. Acabou, não tinha como, né? E eu já estava ali em plena venda, em pleno plantão, em pirata, que eu amo fazer pirata, né? Adoro isso. Então, assim, falei, vou ter que me formar. E fui lá e me formei. E Certo. assim eu fiquei um bom tempo na Galvão, e tudo que eu sei em termos de venda, eu aprendi na Galvão, tá? Bom, acabaram-se os meus desafios na Galvão. Por quê? Na Galvão eu fiz pirata, eu passei por todos os setores que envolve uma venda, desde imóvel pronto e imóvel em lançamento. Aham. Fiz um atendimento online, ali no atendimento online eu consegui perceber um perfil próprio meu, né, de atendimento a esse cliente, e fui indo. Chegou um momento que, assim, aquilo já não era mais desafio, e eu não tinha passado pela locação. Então, Lá na aí, Galvão.
Na Galvão eu não tinha passado, só com vendas, Só angariação e com vendas. vendas, tá? Só angariação e vendas. Isso. Não, é natural. Tem empresas que realmente o corretor ele não vê locação imobiliária, ou tem corretores que preferem nem trabalhar com locação imobiliária. Então, não é o caso da Andrea. Não Não foi o foi o caso. caso. Não, pelo fato de você, aos 27 anos de carreira, se, se ver inquieta ao ponto de dizer estou precisando de novos desafios, óbvio que você queria esmiuçar e tirar o extrato do extrato de tudo que o mercado imobiliário tem para te oferecer. Exatamente. Isso mas dentro, eu acredito que você deva praticar isso, de querer mais e mais e mais, né? A gente, para poder se ater aqui, o que a Andrea trouxe efetivamente da carreira dela da gestão educacional para o mercado imobiliário? Tu já deu ali um indício de que você chegou logo na imobiliária, você já pegou a equipe ali e já começou a mostrar o caminho das A pedras para ensinar. cada um. Aquilo que eu nem A sabia, eu comecei ensinar, a ensinar. mas era tão intuitivo que mesmo que você não tivesse a familiaridade com o mercado imobiliário, é de você. A gestão é sua, é da tua natureza. O lecionar talvez também seja, o mostrar o caminho, a didática possivelmente seja da sua natureza, independente de você ter ou não a familiaridade com o mercado imobiliário em si. E com certeza você levou e leva para dentro do mercado imobiliário algo da carreira antiga. Certamente muitas outras pessoas que estão fazendo essa transição também vão levar. E não porque elas estejam ainda apegadas tenriamente à atividade inicial, né, Andréia? Mas sim porque é algo que vai agregar, Está correto? intrínseco na gente. A gente não pode esquecer uma história. Não tem como Sim. você apagar uma experiência que você vive, né? Seja ela Aham, boa ou sim. ruim, não tem como você apagar. O que a gente deve fazer é o que foi bom lá e que eu posso trazer para cá e seguir o mesmo caminho, né? Eu penso dessa Exato, forma. Então, exato. a minha facilidade com o cliente vem dessa experiência que eu trouxe, né? Porque, assim, quando uma mãe leva uma criança bebê para colocar numa escola, ela tem que confiar nessa escola, porque essa criança não fala ainda, Isso. né? Então, ela tem que confiar cegamente naquela professora, na estrutura escolar, e, e, e nós, enquanto educadores, nós temos que fazer uma leitura dessa família. Quem é essa família que nós estamos recebendo? Porque um professor dentro de uma sala de aula, ele trabalha com, não é com 30 crianças, ele trabalha com 30 famílias. E cada um tem a sua história, Cada um tem né? a sua história. Cada um tem a sua história. E a mesma coisa é no mercado imobiliário, não é diferente. A pessoa chega até nós, o cliente ele chega até nós com uma expectativa familiar, não é uma expectativa dele, né? Então, a gente tem que saber ler esse cliente, entender qual é a expectativa dele. E o desafio maior do corretor é em que momento ele vai dizer para esse cliente que o sonho da família não cabe no bolso. Já foi tema de lives anteriores a questão financeira. Uhum. Como que o corretor, ele, obviamente, dentro do processo de atendimento, negociação, exposição do produto, ele vai chegar no momento de ter que apresentar ali a planilha financeira. Os Exatamente. valores, né? Os valores. E se você não é uma pessoa preparada, né? Tem o traquejo necessário, devido, para poder não camuflar, mas Uhum. Falar com suavizar amor e carinho aquilo que ele não pode. isso, exatamente. Talvez ali levar aquela informação de uma forma não tão incisiva,
porque realmente é um processo que você é de encantamento, Uhum, né, André? De exatamente. encantamento, de clareza, e uma clareza que precisa dessa doçura na forma de você passar. E isso você atribui a tua A minha expertise, formação, a minha formação. a sua formação anterior. Nesse Muito, momento, eu percebi que eu precisava entender mais coisas do mercado imobiliário que não era só vender. Não era entendi. só alugar, porque eu também fiquei um período na locação para poder entender a dinâmica de locação, né? Claro, claro. E então, assim, eu precisava saber de mais coisas do mercado imobiliário, além do saber atender o cliente para fechar uma venda ou fechar uma locação, que é a parte de documentação. Então, eu fui me qualificar como despachante imobiliário, né? E como correspondente bancário, para eu poder entender como era toda essa dinâmica, né? Quais eram os critérios que precisava para o cliente poder comprar ou não alguma coisa, alugar ou não alguma coisa, né? Então, exemplo, não adianta ele querer comprar um imóvel de 1 milhão se o potencial de compra dele é 500 mil. E como que eu ia explicar isso para ele? Eu tinha que mostrar para ele, né? Então, Mostrar, como que eu fundamentar, vou né? fundamentar? E como que eu vou mostrar isso de uma forma amorosa para ele? Com uma simulação. Agora, se eu, como corretora, não sei fazer uma simulação de um financiamento, como é que eu vou adquirir a confiança desse cliente no momento que eu digo que ele não pode comprar isso, né? Exatamente. E aí, Ah, naquele momento que eu também apresento essa negativa, que é uma frustração, e enquanto educadora, a gente entende que o ser humano ele precisa de frustração para crescer saudável, né? A criança precisa. Como eu vou lidar com a frustração do adulto? Porque o adulto é muito difícil na frustração, né? é, Então, era aquela coisa assim do, olha, mas veja, tem tal imóvel, então você já tem que ter ali o imóvel na mão para mostrar para o cliente e mostrar o ponto forte daquele imóvel para o cliente. Para ele esquecer a parte financeira, para ele esquecer a frustração do não potencial de compra. o André, é muito, muito importante essa tua experiência de carreira, de vida profissional, porque dentro da instituição nós temos um curso de documentação imobiliária e financiamento imobiliário. Sim, eu sei, eu fiz depois já. É importante você trazer isso para nós, até para depois, quem for assistir depois, que da importância do corretor de imóveis entender A que, documentação. principalmente para quem está iniciando, você fazer o TTI e ir para o mercado imobiliário só com a sua habilitação é a mesma coisa de você fazer 18 anos e não ter tido educação em casa, porque você Exatamente. não vai saber fazer nada. O corretor de imóveis, ele precisa estudar, ele precisa se qualificar e entender que ele precisa de informação para poder passar a segurança que Uhum. a Andrea entende que sempre precisou passar para os seus clientes no Sim. mercado imobiliário. Então, muito bem pontuado. Eu até agradeço, Andrea, por você ter trazido essa experiência de vida dentro do mercado imobiliário. E, puxando já o gatilho disso, nos conta quais são, né, as facilidades e as dificuldades que você ainda encontra nessa sua segunda carreira. Então, assim, a dificuldade que eu encontrei e que me foi canalizando para eu trabalhar, né, de uma forma autônoma, desvinculado de imobiliárias, é justamente pelo número de anos que eu trabalhei como gestora, como eu coordenando tudo, né? Então, isso foi um desafio pessoal muito grande para mim. Eu aprendi muito,
no sentido de que, mesmo eu sabendo fazer, eu tinha que respeitar uma hierarquia. Então, aí foi um exercício pessoal, assim, que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? Foi maravilhoso isso e me ajuda bastante. A facilidade, essa ousadia que eu sempre tenho e que é nata minha de, sabe, tipo, eu vou, né? Eu não sei, não penso muito nas consequências, mas acho que eu tenho uma proteção divina muito grande e as coisas vão me escolhendo e eu vou aceitando aquilo que vai chegando no meu caminho e vou delineando. Então, o ano passado, com a questão da pandemia, eu acabei, assim, eu sempre gostei do trabalho home office, né? Eu sempre gostei desse trabalho mais online, mais escritório, mais administrativo, e isso me facilitou para eu ir para essa área mesmo de despachante, de documentação imobiliária. Porque o que aconteceu? Algumas pessoas conhecidas, ex-clientes, não existe ex-cliente, né? Mas clientes antigos, amigos de clientes, enfim. Com a pandemia, eles tiveram dificuldade com financiamento para pagar, tiveram dificuldade com reajuste de aluguel, e aí eles me procuravam para pedir uma opinião. André, eu estou com esse problema. O que a gente pode, né? O que você orienta? O que dá para fazer? E ali eu fui me canalizando para essa área. E foi assim que eu cheguei na assessoria empresarial, né? Porque algumas empresas me procuraram e aí eu fui indo. Eu falei, opa, pera lá, aqui está meu nicho de trabalho. É o que eu gosto, me encontrei, Se entendeu? encontrou. O que eu vinha lá tentando, se eu era comercial, se eu não era comercial, o que. Aí eu acabei me encontrando em plena pandemia, olha que legal, onde todo mundo estava Então, desesperado, sem saber o que rumo tomar profissional, a Andréa se encontrou. as dificuldades das outras pessoas em resolver os seus problemas fez com que, durante a pandemia, obviamente, fez com que você encontrasse ali o O teu meu efetivo desafio, nicho, o o meu seu desafio desafio. que eu tanto queria. Eu queria saber qual seria o meu desafio no mercado imobiliário, né? Entendi. E aí eu falei, puxa vida, se lá atrás eu regularizava escolas e deixava todo mundo feliz, por que não regularizar, né, as questões imobiliárias das pessoas? Porque todos nós temos as questões imobiliárias para resolver. Ou é como proprietário, ou é como inquilino, ou é como cliente comprador, todo mundo tem, né, João? Então, Sim, eu sim. segui por esse caminho. Então, eu atendo, faço assessoria para algumas empresas nesse sentido, e foi a facilidade que eu encontrei em plena pandemia, quando eu via todo mundo desesperado, né? Assim, corretor que não tinha facilidade com a tecnologia e tendo que aprender a lidar com algumas plataformas, né? E aquilo para mim era fácil, entendeu? Porque eu já vinha numa dinâmica assim, né? Então a coisa aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu não tenho como explicar isso. Aham. E você considera, Andréia, que isso levou à sua estabilidade no mercado imobiliário? Sim, porque no momento que eu me encontro como pessoa profissional, eu passo segurança para os meus clientes, Entendi. né? Eles confiam naquela informação que eu estou dando. Né? Eu vou te dar um exemplo. Ontem mesmo eu fiz um atendimento numa situação de locação, e aí eu dei plano A, B e C para ela. Ela estava. Quando eu cheguei, essa cliente estava assim. Não vou nem dormir essa noite, porque veja, porque veio a pandemia, porque isso. Eu falei, calma, calma, vamos tomar. Primeiro vamos abaixar a ansiedade. Então, isso eu Isso, trago muito da área educacional, a leitura do cliente, a né? leitura. A leitura do ser humano. Aham, Então, sim. acontece de uma forma natural. É importante o corretor
se ele tem essa limitação, hoje nós temos no mercado mentorias excelentes que ajudam o corretor a se formar nessa área. Sim, sim, Né? sim, sim. Fazer a leitura do ser humano. Então, primeiro vamos abaixar a ansiedade do cliente, porque senão ele não vai nem te ouvir. Então, ela falou quase 1 hora, e eu fiquei ouvindo, né? Quando ela terminou, eu falei assim, então agora eu vou falar, né? Agora eu vou falar e coloquei para ela as opções que nós teríamos dali, De né? solução. De solução. E ela foi se acalmando, e no final ela me abraçou e falou assim, nossa, eu vou dormir essa noite. Eu falei, como Ah, você vai dormir essa noite? Né? claro. Então, você entende, João? É essa expertise que eu trouxe da minha antiga É, profissão. o papel do corretor de imóveis, de uma forma geral, seja no caso da Andrea, que regulariza, que ajusta a vida das pessoas, seja no comercial, vendas ou locação, é esse. É passar essa tranquilidade, é levar essa segurança e colocar aquela luz no final do túnel, vai dar tudo certo. E dá, Porque quando. E dá tudo certo. Porque quando a pessoa procura o corretor de imóveis, é justamente por isso. É para que a pessoa tenha aquela devida assessoria, para que ele possa fazer um negócio certo, seguro e duradouro. é. Né? E duradouro. E isso, tu considera, então, tu passou pela parte de vendas, pela locação, pela gestão ali no início da Galvão, pela autodisciplina Não, quando você teve. assim, eu não fui, não, na Galvão, vamos deixar claro, eu nunca fui gestora na Galvão, eu sempre fui Aham, corretora. corretora. Corretora, o que eu fazia é que eu dava uns pitacos na equipe, porque a gerente Aham, permitia, mas nunca fui perfeito. gestora. Perfeito, perfeito. Teve ali quando resolveu ficar autônoma sozinha, né? A autodisciplina e entender que tinha que separar a Andréia a corretora, a Andréia a gestora do meu próprio negócio, né? Uhum. E há algum tempo, acredito, nesse ajuste aí da vida das pessoas que têm determinados problemas dentro do mercado imobiliário. E hoje você se considera estabilizada no mercado imobiliário. Isso? Isso. Assim, Ou e isso foi acontecendo de uma forma bem natural também, bem sabe, natural. João? Qual a Porque dica que você, Andréia, dá para as pessoas, sejam elas que estão ou não fazendo transição de carreira, que dica, por mais que o seu aconteceu natural, que dica que você dá para as pessoas obterem essa estabilidade no mercado imobiliário? não faça com seu cliente o que você não quer que façam com você. Simples assim. Não tem outra coisa, sabe, João? Há um tempo atrás, exatamente uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha mais de 12 anos, uns 13 anos, 13, 14 anos, eu não tinha noção nenhuma de mercado imobiliário, nenhuma, tá? Tanto que, às vezes, eu e a minha mãe, ou eu e uma colega, a gente adorava ir nos decorados para poder tirar ideias. E a Eu gente também adoro um decorado, tá? Só para não tinha constar. noção de como funcionava aquele negócio lá. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei horrorizada, eu pedi perdão, né? Deus me perdoe por ter queimado a vez de tantos corretores em plantão, sem intenção nenhuma de compra, Ah, né? sim, sim. Então, mas o que me chamou a atenção, assim, que foi uma postura e que também contribuiu, a Vânia, que também contribuiu para a minha conduta ética dentro da profissão. Há uns anos atrás, eu tentei adquirir um imóvel, aonde uma imobiliária ela foi totalmente péssima comigo. Eu conheci o mercado imobiliário na pele, com uma experiência pessoal da pior forma possível. Ela vendeu um imóvel para mim e vendeu para uma outra pessoa também.
né? E isso me custou muito, não só financeiramente, porque dinheiro, eu penso assim, dinheiro é uma coisa que se você perde, você trabalha e você recupera. Mas me custou outras coisas na minha vida e que foram bem difíceis, sabe, João? Foi um pedaço assim bem complicado da minha vida pessoal. Aham. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, cara, eu nunca quero ser como aquela pessoa. Eu nunca quero enganar um cliente e eu nunca quero enganar um colega profissional, Claro. né? Então, essa, sim, foi a minha maior preocupação dentro da minha formação, a minha ética dentro da profissão. Então, se eu tiver que bater boca com um corretor sobre uma venda, eu viro as costas e vou embora, João. Sabe assim, porque a vida vai cobrar essa atitude dele em algum momento, não sou eu que vou fazer justiça, né? E aí o fato de trabalhar com regularização também vem um pouco dessa minha experiência pessoal, né? Porque eu fui tão enganada por essa corretora e por essa imobiliária, ela se aproveitou de uma inocência que ela viu que não tinha conhecimento nenhum e ela foi muito esperta, que hoje, quando eu vou regularizar alguma coisa, eu sou muito franca. Às vezes eu recebo alguns clientes que querem regularizar o que não dá para regularizar, né? Então, assim, eu tenho que ser honesto e dizer, olha, eu gostaria muito de ganhar, né? Porque o meu trabalho é esse, eu dependo disso, mas não tem como acertar esse modo, não tenho o que fazer, não tenho que. Então, eu acho que a honestidade do corretor é o principal, consigo mesmo e o respeito aos seus colegas, né? Ao longo dos anos, a gente vê que essa visão do mercado imobiliário, ela se profissionalizou, ela mudou muito, não é mais aquela visão lá de 1900 e bolinha, que qualquer um podia ser corretor, então as coisas foram, né? É um longo caminho que nós temos ainda pela frente, mas eu penso que uma das minhas missões é contribuir para isso, né? Para que seja desmistificado a visão do papel do corretor no mercado imobiliário. Não é só vender, comprar, alugar, angariar, é também orientar o cliente naquilo que ele precisa. Eu Muito penso bem, assim. muito bem. Pessoal, considero aqui, então, como a dica da Andrea, para você que está assistindo, para você que é corretor de imóveis, que busca estabilidade financeira, ética é o ponto-chave, né, Andrea, para que o corretor possa adquirir estabilidade. Isso reverbera, transparece no dia a dia do profissional. O cliente, hoje em dia, a família, ela não vem mais vendada. As pessoas têm um nível de informação hoje gigantesco. As pessoas já vêm para a tua frente já totalmente munida de informação. Ela vem, na verdade, ali, Eles sabem mais que a gente, às vezes. sabem mais que, o, que o próprio profissional. Ele, na verdade, está buscando ali a assessoria do profissional, porque é com ele que ele tem que fazer, é com ele que ele tem que buscar. Mas então, mas além disso, sejam éticos, sejam comprometidos, busquem levar realização e bênção para a vida dos teus clientes. E temos aqui um exemplo muito claro que é da Andrea. Andrea, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras. Acredito que vai agregar muito na vida pessoal, prático, profissional de muitos outros profissionais que vão assistir isso daqui, vão ver. O intuito do canal é que a gente possa agregar na vida das pessoas, trazer um conteúdo rico, uma troca de experiências igual a essa que você trouxe para nós. Quero abrir aqui para você, antes da gente finalizar, para que você faça suas considerações finais, mas desde já agradeço a sua participação.
Então, João, assim, olha, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né, assim, qual era a mensagem que eu ia deixar. E, na verdade, a mensagem não é nem minha. Eu li ontem, porque eu gosto muito de ler. Então, ontem eu fiz uma leitura de um texto, sobre o mercado imobiliário, que eu não vou lembrar agora o que exatamente quem escreveu, mas era uma comparação assim: se você está doente, você vai ao médico. Se você está com dor de dente, você vai no dentista. Se você, enfim, qualquer coisa que você, se você quer aprender, adquirir conhecimento, você vai procurar um professor, uma escola, enfim. Se você quer comprar um imóvel, você procura um corretor. Não tem que procurar o porteiro, né? Não tem que procurar o vizinho do lado para saber quem é o proprietário que está vendendo e saber que está numa imobiliária e daí ir lá e tentar negociar direto com o corretor. Né? Então, e que para isso aconteça, que esses clientes tenham confiança em te procurar, porque eles procuram o médico porque sabem que o médico estudou lá 6 anos para ser médico. Né? Então, o corretor também, ele estuda. As pessoas têm que ter clareza disso. E o corretor tem que ter clareza que ele precisa estudar. Né? Como você falou, não é só o curso de TTI. Né? Ele precisa fazer um curso de avaliação para entender o que é uma avaliação. Mesmo que ele não queira ter isso como diferencial de trabalho dele, mas é interessante o conhecimento. Né? Ele precisa fazer um curso de documentação, ele tem que se aprimorar naquilo que ele faz, ele tem que buscar o conhecimento. Então, a dica que eu deixaria para todos, estudem. Estudem muito, porque no momento que o teu cliente perguntar alguma coisa que você não saiba, você tem a honestidade de dizer: eu não sei, mas eu vou procurar saber e retorno com a resposta. Não é feio não saber. Feio é você tentar enganar o cliente respondendo uma coisa que você não sabe nem do que se trata. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado para você que esteve conosco aqui ao vivo, para você que vai assistir depois também. Fica aqui o nosso agradecimento. Eu sou o João Márcio, gestor educacional do Instituto do Corretor. Esse canal é uma parceria do próprio Instituto do Corretor com a Escola Democrata, a Escola República. Semanalmente a gente recebe aqui profissionais que sempre têm muito a acrescentar na vida de vocês. Como a Andrea mesmo deixou aqui, estudem, se permitam a ouvir o que um outro profissional pode agregar na vida de vocês e a partir disso você possa fazer novas pesquisas e poder confrontar informações, mas tenham esse intuito investigador, investigativo, de querer sempre saber mais para poder levar um trabalho de excelência na tua carreira. Andréa, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu que Desejo agradeço a aí uma oportunidade. excelente sexta e um excelente final de semana. Para você também, João. Beijo, obrigada né, seguimos juntos e em frente. Ah, sim, você tem rede social? Quer deixar aqui teu contato? Pode, é aberto, tá? Tá no Instagram e no Facebook, né? Me encontram como Andréa Barros Soluções Imobiliárias. Então, Perfeito. lá a gente também posta conteúdo voltado a essa área de regularização de documentação imobiliária semanalmente, tem o site, tem o blog, então é bem legal. Sempre eu estou buscando escrever novos conteúdos, né, para o mercado imobiliário. Então tá bom. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, obrigada.